E a barragem ela está sendo construída atrás daqueles eucaliptos. Ali, onde a gente vê o rio ali, é um desvio, né, da água, que chama ensecadeira. Eles desviaram o curso do rio para cá para poder trabalhar lá. E vocês podem notar que aqui é um vale, não tem saída. Da área da barragem até no primeiro bairro populoso aqui, ela dá 800 metros. Se estoura a Próxima à barragem, cidade. Então foi aí que adeus todo mundo se pedreira. assustou com isso. Moradores de Pedreira fizeram um protesto neste domingo contra a construção de uma barragem na cidade. O Rio Jaguari ele pertence à bacia PCJ, ele nasce lá em Minas Gerais, ele vem para cá e ele passa pelo sistema Cantareira, regulação que manda água aqui para Pedreira. O Rio Jaguari é importantíssimo para a nossa cidade, porque a cidade nasceu em volta dele. As pessoas pescavam no Rio Jaguari, as pessoas nadavam no Rio Jaguari e esse rio tem uma questão muito afetiva com a construção das pessoas na cidade. Tudo começou lá na década de 80. Foi feito os estudos da questão ambiental, né? E ela não conseguiu ser aprovada o EIA-RIMA. Em 2004, a Replan precisava aumentar a vazão de água da outorga delas lá. Na nossa região aqui tinha 3 locais. Tinha Panorama, que fica divisa Pedreira-Morungaba, né? Que fica mais ou menos 25 a 30 quilômetros de distância. E tinha a barragem de Pedreira, que é onde está sendo construída, e a barragem de Duas Pontes em Amparo. Em 2019, quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, isso teve uma comoção muito grande na cidade, exatamente porque estava em viés de começar a construção da barragem. Em caso de rompimento, em caso de alagamento ou de qualquer outra maneira, a gente só tem uma rota de fuga da cidade e a gente não tem estrutura montada para a defesa civil. Por uma questão de uma falha de operação, ou mesmo na operação da barragem, por o nosso próprio rio ser assoreado, o rio está inteiro em área urbana, na área central da cidade. Isso é uma questão que é muito complicada, que pode vir alagar a cidade inteira, vidas serem perdidas, casas destruídas, a gente tem creche, escola, toda nessa área. E fizeram estudo, mas só na área rural, só na área onde ia ser o alagamento, onde ia ser feito o eixo. E nunca se falaram das áreas urbanas. Onde está o eixo da barragem já é divisa com a área urbana. Nunca se falaram nada de 30 e poucos anos, nunca se falou nada de fazer recuperação do nascente, proteção do nascente. E adianta você fazer uma barragem que depende da água na chuva. Como ela é uma barragem de regularização, ela tem um outorga do governo federal, da ANA. Ela tem que manter uma vazão. Se não chover, não tem entrando água e está saindo água, como que ela vai ficar cheia? A cidade para baixo lá. Precisa de água, eles abrem um pouco a comporta e jogam água para lá. Ou parou, baixa. Então o nível do rio na cidade vai ficar subindo e descendo. Isso aí vai criar muito problema de saúde, porque uma hora a margem está seca, pode criar bastante dengue, mosquito de dengue, essas coisas, todo esse tipo de doença. E outra hora está cheia. Se romper uma barragem dessa, ela vai ter uma onda de 40 metros. A turma não tem ideia do que é isso aí. Vai varrer Pedreira no mapa. Na questão da fauna e a flora, aí ela teve impacto grande, porque eles não salvaram os animais ou tiraram os animais. Foi no sistema afugentamento. Eles entram com as máquinas e os animais se viram, vai saindo. Aí muitos animais vêm para a cidade, outros são atropelados nas estradas, ficam assustados. Estão destruindo um remanescente de Mata Atlântica. Ali tem árvores centenárias ali. O empreendedorismo imobiliário ele precisa de água para provar o loteamento. Ou precisa de casa, precisa de residência, tem que ter, mas sustentável. A gente quer transformar também em turismo aquático.
Como vocês vão pôr barco lá, que se 1 litro de óleo contamina não sei quantos milhões de litros de água? O microclima nosso vai ser muito influenciado, porque a gente tem uma barragem em Duas Pontes e a outra barragem sendo construída aqui em Pedreira. Duas barragens muito grandes que representam o tamanho da cidade. Como que o microclima da cidade vai ficar com essas duas barragens sendo construídas? No dia 2 de novembro a gente teve uma chuva muito forte em Pedreira. Essa chuva, caíram 55 árvores na cidade. Foi uma chuva que assustou todo mundo, que alagou a cidade. Então você imagina a situação com essa barragem em operação. Quanto que as pessoas iriam ficar impactadas com isso e quanto que isso ia representar uma necessidade de abertura de comporta que pudesse alagar ainda mais a cidade. A Prefeitura de Pedreira embargou agora à tarde as obras de construção da barragem da cidade. Antes de inaugurar essa barragem, e eu espero que essa barragem nem continue, que pare, mas se for continuar e inaugurar, eles já estão atrasados na infraestrutura da cidade. Eles têm que começar já a infraestrutura agora, 3, 4 anos antes de inaugurar a barragem. Os próprios documentos mostram isso, que é uma área complexa e uma área complicada, uma área que pode ter muitos impactos. A gente tem a própria outorga do Cantareira, que garante 10 metros cúbicos no ponto de captação em Campinas. Isso garantiria que essa obra seria desnecessária. A gente tem a barragem de Americana, está inativa, ela podia vir suprir a quantidade de água que tem nas duas barragens, na barragem de Pedreira e na barragem de Duas Pontes. A gente tem também a Lei de Segurança de Barragens de 2010, ela está sendo atualizada agora, a Lei de Defesa Civil. Então são todas leis que, de acordo com como o processo foi construído lá no passado, lá em 2009, quando ele iniciou, esse processo hoje ele estaria todo errado. E aí tem aquele problema também que a gente vê em outros municípios, em outros estados, onde tem barragem. Qualquer probleminha já toca a sirene. A população não vai ter mais sossego.